Senta que lá vem história. Vamos lá para mais um vídeo. Então a frase de hoje é: somente o próprio artista diz se ele é um artista. Por que você está dizendo isso, Marcelo? Veja bem, por várias vezes alguns artistas, me mostravam pinturas, mostravam algumas obras e diziam: não, eu faço por hobby, eu faço, mas cara, esse trabalho está magnífico, esse trabalho está muito bom, Por que você não vai fazer uma exposição? Por que você não começa a trabalhar com vendas, com esse trabalho? Eu, não, Marcelo, isso é algo que eu faço assim, sabe, para me distrair, algo que eu faço para ocupar minha mente, minha cabeça, mas coisas assim maravilhosas, E aí eu insistia: eles vão fazer o seguinte, você vai me dar um ou dois trabalhos, eu vou ver o que é que a gente consegue vender, e aí calculava um valor, sempre consultando o artista, e quando a gente chegava num denominador comum, no sentido do valor, eu passava então a comercializar o trabalho desse artista, e graças a Deus, hoje eu vejo aí no mercado produzindo e tendo assim um lugar muito especial no mercado de arte no nosso estado. Assim também como já fui chamado para avaliar um trabalho de uma pessoa até influente no nosso estado, e realmente era um trabalho bonito, mas eu olhei assim para o trabalho e eu falei assim: ó, já que você já aprendeu a usar a técnica de pincel e tinta, por que você não passa a criar? Ela falou assim: mas como assim, Marcelo? Eu falei: é porque o que você está fazendo aqui são cópias, E assim, de brincadeira, estava atrás nas paredes assim as folhinhas, com as fotos de natureza morta, fotos com paisagem, E aí ela percebeu que eu realmente estava sabendo do que eu estava falando. Eu falei: porque é interessante, que você já sabe mexer, agora busque fazer cursos para que você se solte, para criar, criar o que vem, que está dentro de você, para que você possa então ter um trabalho que é seu, com a sua identidade. A verdade é que não gostou muito, agradeceu e pediu que eu fosse embora, e realmente tá ali não aflorou, entendeu? Talvez ficou chateado, eu não sei. Mas então, o que é que acontece, O artista, quando ele se diz artista, ele é um artista. E ninguém pode tirar isso. Eu recebi comentários quando coloquei essa frase, Alguns, até pessoas que do meu total respeito, ele falou assim: mas tem muita coisa ruim no mercado. Tudo bem, eu concordo. Mas o que acontece? O que é ruim para mim não quer dizer que é ruim para o Globo, Sempre há alguém que se identifica com o seu trabalho. O trabalho de arte, ainda mais hoje com a velocidade que tem a informação, com essa facilidade que a internet nos dá, muitas vezes, eu vou contar uma pequena história para vocês. Uma vez o Wellington, não sei se vocês conhecem o Wellington Oliveira, ele chegou na galeria e estava com um quadro que era uma favela à noite. E eu achei esse quadro o quadro mais feio do mundo, eu achei aquela coisa horrível. Só que ele chegou lá com o taxista já estava estressado, porque ele estava indo de lugar a lugar e ninguém queria comprar o quadro. Na verdade, eu também não queria comprar o quadro, mas eu fiz um acordo com o taxista e pedi que o taxista levasse ele para casa e eu pago a corrida. E assim foi feito. E eu peguei o quadro, ele estava bem alcoolizado. Eu peguei o quadro e escondi esse quadro. A verdade é que eu escondi o quadro. O quadro eu achava ele horrível. E passou-se um tempo, chegou lá um arquiteto para fazer uma parede, e ele disse assim para mim: Marcelo, eu queria algo diferente. Então, na época tinha um acervo, nossa senhora, no mínimo umas 700 telas. E ele começou a mexer, ele era muito solto, ele já tinha um tempo trabalhando com a gente, já vinha desde o meu pai. E ele: eu quero algo diferente. E aí esse quadro caiu nos pés dele, caiu, porque eu jamais mostraria esse quadro para ele. E ele pegou o quadro, se agarrou no quadro e falou: Marcelo, esse é o quadro. Era isso que eu queria, era o que eu estava procurando.
Eu falei, tá certo, né? Imagine, eu paguei o quadro numa corrida porque o cara disse que ia largar o Wellington em qualquer lugar aí, estava estressado e agredir ele e tudo. E aí eu falei, então pronto, você vai ficar com o quadro. Ele, mas eu quero uma moldura. Eu digo, não tem problema, a gente calcula a moldura e bota o quadro. E esse cara saiu feliz da vida. E nunca mais eu achei um quadro feio. Então, é por isso que eu digo, quando o artista se diz que é artista, por mais que ele esteja na busca, chegará o momento dele vai se encontrar, mas uma obra é sempre uma obra. Se alguém não gostou, você ainda tem o mundo para avaliar o seu trabalho. Tá joia? Um abraço e vamos aguardar o próximo vídeo.